Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, 6 de fevereiro de 2026. E eu começo este vídeo dizendo o seguinte: há algo de podre no reino da Dinamarca, não é? Essa frase icônica cravou a literatura mundial. É uma frase de um texto teatral do Shakespeare, não é? Há algo de podre no reino da Dinamarca. E aí eu aproveito essa deixa para denunciar, não é? Que, aliás, é o que eu muito faço aqui nessa cidade. Denunciar a movimentação política local. E hoje eu quero denunciar o corporativismo institucional. Mas que diabo é isso, Jorge? O corporativismo é quando um determinado grupo, uma determinada associação, uma determinada instância, né, se junta, se une para se autoproteger. E é isso que eu quero abrir aqui com vocês, não é? Para a gente ficar alerta. Todo mundo sabe que meu embate aqui político é grande, não é? Eu, sobretudo, com a Câmara Municipal de Maracás e ações da gestão do Executivo, porque eu recebo diariamente muitas denúncias, muitos questionamentos, e não é da minha pessoa fechar os olhos. E as pessoas trazem coisas absurdas. Eu faço um filtro, eu faço algumas investigações, aquilo que é possível apresentar eu apresento, o que não é eu não apresento. E nesse exercício eu tento não me calar, e esse é o Jorge, não é? E eu venho com um embate muito grande com a Câmara Municipal e nos últimos tempos, sobretudo com o vereador Elian, e aí eu percebo um movimento do grupo, né, para a proteção do vereador, que é um corporativismo. A gente se junta porque a gente se precisa, mesmo que internamente a gente tenha divergências, mas há um inimigo supostamente maior e aí a gente tem que estar junto. Coisa que acontece com o patriarcado, não é? A gente está perdendo 5 mulheres por dia. Quanto mais elas resistem, quanto mais elas lutam, mais elas morrem, porque eles estão num jogo corporativista de poder, não é? E vai morrer muitas mulheres. E uma hora dessa pode ser uma das nossas filhas, das nossas mães, das nossas tias, né? Mas elas morrerão muito ainda porque está num momento forte de enfrentamento. Elas não vão se calar, né? A pasta que saiu do tubo não volta mais. Então, há muito feminicídio por isso. E o corporativismo político não fica atrás. Voltando ao caso Elian, por conta do último acontecimento, que foi uma fala pública do vereador dizendo que não participaria de uma reunião da PAI, caso eu estivesse presente, né? Eu entrei com representação. Comecei pelo degrau 1, uma representação junto à própria Câmara. E nestas 2 últimas semanas está um vai e vem de documento, né? Para lidar com isso, e por fim a Câmara me informou que irá arquivar o caso. E aí, gente, isso não para, porque eu posso recorrer ao degrau 3, ao degrau 4, eu estou indo, eu não vou parar. Não é? Só que o movimento que existe agora é um movimento de proteção, é um movimento de apagar as provas para reverter a situação do cabra, não é? Então, é isso que eu quero chamar. Olha, não se assuste se
Por exemplo, no caso Jaine, né? O que foi o caso Jaine? Foi um comportamento constrangedor promovido pelo referido vereador Elian, que aconteceu no ano passado num campeonato de futsal no ginásio de esporte, onde publicamente ele, não é? Supostamente teria cometido um assédio moral. Todo mundo sabe, aquilo foi aberto, não é? Aquilo é citado, existe este caso. Já tinham pedido a cabeça de Jaine, Jaine sairia, ela não serviria mais para atender esse grupo de homem que sustenta e que manda e que tem acesso à Secretaria de Esporte, não é? Independente de qualquer erro ou acerto da condução das coisas de Jaine, aí, não é, um exemplo claro de uma perseguição, não é? E que às vezes poderia ser resolvida de uma outra forma. Pois é, mas eu estou querendo chamar a atenção de vocês o seguinte: agora o movimento interno, não é? No Reino Podre da Dinamarca, e vocês não se assustem se de repente vocês verem aí nas redes sociais, divulgado pelas secretarias, ou pela gestão, ou pela Câmara, ou até nas redes pessoais do vereador, um texto, um vídeo, não é? Uma nota que caracterize uma aproximação junto a Jaine. De repente eles podem aparecerem juntos aí, lançando um programa, compartilhando uma ideia de texto. Isso é um movimento montado para dizer que entre Jaine, não é, e Elian está tudo normal, não é? E a gente sabe, e eu estou dizendo isso, não é, por uma dedução minha, que as pessoas têm limite, e aqui eu não quero julgar de forma nenhuma Jaine. Ninguém sabe o tanto que o outro aguenta de pressão, não é? Ninguém sabe como é a pressão na cabeça de cada indivíduo, não é? Por mais que a pessoa às vezes esteja sofrendo num jogo de opressão, nós seres humanos temos limite. E de repente algo que é explícito, que está na cara, que é óbvio, não é? Pode ser tapado, jogado para debaixo do tapete com uma nota, porque ora, se Jaine me aparece num vídeo, numa foto, num texto, numa circunstância junto com o vereador, tá tudo bem, quem está falando é que está armando, não é? Da mesma forma que no caso APAE, não é? Vocês sabem que houve a tentativa diversas vezes de fazer um requerimento à mesa diretora, o seu Jonas, não é? Um requerimento, depois de uma reunião da APAE com os vereadores, né? Convocando o Poder Executivo e os vereadores para uma reunião. Desde o início, o senhor Jonas foi um pouco relutante, desnecessário, não precisa, etc e tal. Por muita insistência, o vereador Heraldo fez isso, da sua assessoria, do seu gabinete, né? Mas, aparentemente, este requerimento oficial para a reunião, não que a gente pensou que sairia, não saiu, porque ao protocolar na Câmara, o vereador Jonas disse que era desnecessário, que não havia essa necessidade e não assinou. Então, o protocolo, o requerimento existiu, mas ele não foi assinado, portanto, não entrou nos livros, não entrou no protocolo de documentação de entrada e de saída. Isso transforma a reunião em informalidade, não é? Se é informal, o vereador Elian não negou a participar da reunião. Não era uma reunião formal, ele não tinha obrigação, não é? Mas eles que têm o QI limitado, o cognitivo com problemas, eles esquecem que ninguém vai poder dizer que não existe, não é? A liberação de emendas impositivas há 3 anos dos vereadores para a APAE, e que, sendo assim,
Se eu recorro ao jurídico da APAE, eles vão me dar um relatório, uma comprovação de que existe isso e que isso, não é, impõe uma série de encontros que, com ofício ou sem ofício, com convite ou sem convite, são reuniões obrigatórias e que o vereador não poderia publicamente dizer que não participaria fazendo objeção à minha pessoa por desafeto pessoal. Mas o QI é pequeno, não é? Eles ficam respondendo às representações e às denúncias por inteligência artificial, porque eu utilizo a inteligência artificial para montar, protocolar o meu texto numa linguagem técnica. Eu não sou advogado, eu não sou contador, não é? Eu não tenho obrigação. Então, eu faço o meu texto e peço para formatar. Agora, você recebe... tem retornos desses documentos enviados que você vê que é a inteligência artificial respondendo. E não é que isso diminui ou que na íntegra o caso não existe, mas é para vocês verem o nível da coisa, não é? E uma outra situação. Também eu estive numa reunião esta semana representando o Conselho do Meio Ambiente, que eu tenho cadeira, tenho um assento, junto com os vereadores para tratar de um caso específico que merece um vídeo, que vai ficar para uma outra oportunidade, né? E depois de todo esse acontecimento, o vereador Elian, que saía de reuniões na Câmara, que disse isso abertamente, caso eu estivesse, estava lá, sentou uma cadeira depois da minha. E as fotos e os vídeos, né? E ali, tudo testemunhando que ele está sempre, não é? Participando e que inclusive ao meu lado que estou reclamando, né? Então não se assuste se vocês verem nas redes da Câmara, nem documentos, que o vereador Elian, que antes não olhava para mim, por desafetos pessoais, agora está lá. Né? Então, gente, essa denúncia é para dizer o quanto o corporativismo, não é? Ele é estruturado para fazer a defesa daqueles que tudo devem, né? E que mistura as bolas e que participa dos cartéis, dos conluios, das organizações que nada fazem pela cidade ou pelo povo, não é? Também a gente percebe que em todos os casos que nós formalizamos contra o vereador Elian na Câmara, que foi aquela viagem que ele fez por questões de saúde para representar o município, e depois ele apareceu, porque ele mesmo criou provas contra ele, né? Em vídeo, né, numa piscina, numa viagem a passeio lá no Ceará, elogiando o picolé de cuscuz, né? Então, aí o caso APAE, o caso Jaine, e a gente vê que o vereador Jonas faz uma defesa irrestrita, né? E o cara é vice-presidente da mesa diretora da Câmara. E o Jonas passa a mão e protege, vem daqui, vai dali, se omite. Não sabendo Jonas que canta a Rádio Peão, que há um orquestramento para tirá-lo da presidência dos próximos anos, e que Elian e René é um dos nomes, não é, sugeridos por Nelson, porque Nelson não tem um controle absoluto de Jonas. É isso que a Rede Peão fala e que, em tese, corre nos corredores sombrios da cidade, no reino podre da Dinamarca, né? Mas Jonas ainda assim é obrigado a defender, porque já Jonas aplica o golpe contra Elian quando ele quiser. Jonas vai conseguindo provas e poder, né? E assim esses podres homens vivem em suas piscinas cheias de ratos. Vamos que vamos. E a gente vai andando.